Então, gente, obrigada. Queria primeiro agradecer a presença de todos, obrigada a atenção de todos, obrigada. Meu nome é Isabelle, do Boto Story, Boto ID, e estou aqui com a professora Nay Gurgel, nossa convidada do dia. Mas antes de tudo, que é a causa de valorização, identidade e pertença local. Nada melhor que iniciarmos aproveitando essa homenagem a Porto Velho, que vai fazer 107 anos. 107 anos, um estado novo, né, gente? Da cidade nova, né? Bem novinha, em comparação ao nosso Brasilzão. E iniciarmos com a professora Nay Gurgel, que tem toda uma história com a nossa cidade, uma história de muito amor, de muita dedicação, de valorização da identidade e pertença local, que é aquilo que a gente quer poder abraçar com todo o nosso amor, vestir essa causa. Ela tá aqui com a camiseta dela de Porto Velho, olha que maravilha, casamento linda, da bandeira, e eu também, meio de PVH, né? É engraçado, essa geração, né? As gerações que trabalham em prol de Porto Velho. Então, estou aqui com ela sem mais delongas, quero poder agradecer a sua presença, seu carinho e sua disponibilidade, professora. Fique à vontade em se apresentar, em falar da sua pessoa para todos nós. Eu vou tirar aqui a máscara, Isabelle. Fique à vontade. Tá? Para me apresentar para quem ainda eu não conheço. Então, eu sou professora, né, porque professora não sai nunca da gente, né? É verdade. Então, corrigindo, sou professora aposentada da Universidade Federal de Rondônia. E sou mato-grossense do Sul, nasci em Coxim e vim para cá em 1972, né, casei com um amazonense, já tinha 2 filhos quando eu vim para cá e aqui tive mais 2 e assim, aumentou a família, tive netos, bisnetos, todos aqui. Eu estou há 50 anos em Porto Velho, né, em 72, é mais ou menos isso, vai fazer 50 anos ano que vem. Então eu me sinto muito mais porto-velhense do que mato-grossense, que eles não me ouçam, porque já gera um certo ciúme, Com né? certeza. Porque você nasceu no Pantanal e não fala do Pantanal. Eu disse, porque a vida da gente, ela é constituída de pedaços culturais, né? E a gente absorve essa cultura do local onde você está. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade nenhuma em me adaptar. Não tive, né? Porque eu vim para cá, eu tinha 22 anos, né? Bem nova, recém-casada, e aqui constituía toda a minha vida, inclusive, né? Eu me formei aqui na UNIL, já fiz a graduação, já, né, casada, com os filhos já crescidos, e depois fiz o concurso para a mesma instituição, passei para ser professora da universidade, lá eu fiz toda a minha qualificação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Né? Então eu devo não só ao Porto Velho, mas assim, aproveitando a oportunidade, à Universidade Federal de Rondônia, toda, né, a minha formação. E tudo isso que eu tenho hoje, que é a minha distração, né, o meu hobby e também, por que não dizer, né, o meu sustento, né, eu aprendi lá. Né, porque isso surgiu, obviamente, do tripé que se faz na universidade, que é a relação do ensino, a pesquisa e a extensão. Né? Então, a gente ensina enquanto professor, faz pesquisa, né, enquanto pesquisador, e leva para a sociedade, para a comunidade, o resultado, né, dessas pesquisas e envolve essa comunidade, porque é como se a gente tentasse fortemente sair da bolha que é essa universidade, né? Que as pessoas reclamam muito que a universidade parece ter um muro invisível que não deixa as comunidades chegarem muito próximas, né? Então a minha ideia foi essa. Então desde o começo eu fiz pesquisa com comunidades ribeirinhas, né? Porto Velho, e a minha ideia era trabalhar mesmo desde o começo com essa questão da variação linguística. Como professora formada em linguística, eu tinha instrumentos, vamos dizer assim, teóricos para fazer pesquisa nessa área. E comecei pesquisando, uma pesquisa mais sistemática, que delimitava assim, idades das pessoas participantes, elas tinham que ter 45 a 50 anos, tinham que ter nascido aqui para eu poder coletar o vocabulário mais antigo, ter que morar nos bairros mais tradicionais e tal. Sim. Depois eu deixei isso de mão e fui, como diz outro, assim, para a galera. Né? Por quê? Porque a língua é dinâmica. É dinâmica, tem essa né? mudança. E a língua muda. Então eu não quero saber só
como é que as pessoas mais antigas falavam, mas eu queria saber como é que o jovem, né? Esse jovem que é o nosso futuro, que a gente investe tanto. E aí eu quero abrir aqui um parênteses para falar de você, Isabelle. Eu me sinto muito representada, né, em você. Então, assim, você é a continuação do que eu comecei, Nossa, né? eu chorei. Então eu quero cada vez mais, né, que pessoas tenham, né, e se integrem nessa causa, que é a valorização, a divulgação da nossa cultura, né, do nosso jeito de ser, para que as pessoas não confundam mais, por exemplo, Rondônia com Roraima. Meu Deus do céu, Não tem nada contra Roraima, mas assim, a falta de informação que falta para as pessoas, né? Então as pessoas não fazem isso, não cometem esse equívoco porque elas querem, mas é porque elas têm pouca informação, pouca visibilidade sobre o que é o nosso estado, como é que ele foi constituído, como é que ele foi formado, quem veio para cá, quem ficou, né, como é que se formou a nossa culinária, por exemplo, também, a nossa linguagem. Então é isso, Isabelle. Não sei se era isso que você queria ouvir. Não, com certeza. É uma das coisas que a gente precisa escutar, né? Primeiro, uma professora que não se limitou, não ficou refém ali da faculdade, né? Ela foi além. Eu acho muito interessante isso que a senhora colocou, que a senhora foi além e colocou em prática tudo aquilo que a senhora tinha em mãos, como arma teórica, como a senhora mesmo falou, e fez a pesquisa. E isso a gente pode perceber que isso foi tão além que chegou até mim, né? Eu não fiz faculdade na Uni, mas o seu trabalho da Uni chegou até mim, chegou até muitos. E a intenção nossa é que chegue mais e mais pessoas ainda, né? Eu sempre falo que o seu livro, esse livro, Porto Velhês, ele é a inspiração nossa. E estava até conversando um pouco antes que toda vez que a gente leva um pouco do conteúdo do livro, através do nosso botim, de coisas pequenas, as pessoas se impressionam, as pessoas olham assim, nossa, isso sou eu falando, isso é muito meu. E isso é muito interessante, né? Ter esse reconhecimento, as pessoas se reconhecerem nesse trabalho que é fruto de anos de estudo, né, professora? Isso é assim, a melhor recompensa, entre aspas, aí, que um escritor ou um pesquisador pode ter. É saber que o seu trabalho foi reconhecido, não no sentido de mérito e tal, mas no sentido de que a pessoa se sentiu ou desenvolveu nela um sentimento de pertencimento, né? Isso. E esse depoimento eu tenho ouvido muito das crianças, olha só. Olha que bem. Quando o livro vai para a escola, os professores trabalham e tal, e as crianças têm contato comigo, eu vou, né, às escolas, e elas referem-se a mim, por exemplo, assim, como é que a senhora conseguiu escrever um livro que fala de nós? Porque parece para eles, né, para as crianças, parece assim que o livro e a literatura é uma coisa muito distante, de pessoas que eles não conhecem, de pessoas que moram, né, no sul, no sudeste, de pessoas que falam de erva e de uva, né? E não falam de cupuaçu, de açaí, né? E não conhecem o boto, por exemplo. Então, quando elas se veem, né, no livro, aí desperta esse sentimento de pertencimento, e isso é que é bom. E a ideia foi exatamente essa, né? Ver que as pessoas também dizem, eu também posso, né? Eu também posso escrever. E esse livro, né, um desses livros que a professora Ana Igor já escreveu também, né, Encantos do Rio Madeira, que fala sobre essas histórias ribeirinhas de crianças, né? Recontadas pelas crianças. E essa questão do pertencimento é uma das causas que o Boto abraça também, porque é essa necessidade que nós temos, né? Todo ser humano tem essa necessidade de pertencer a algo, de sentir pertencente a algo, né? E é interessante que isso dá segurança. E segurança aquilo que ela tem. Por exemplo, é minha origem, é meu, é minha cultura, faz parte de mim. Então não é algo que é esquecido, né? E isso é muito interessante ver as nossas crianças fazendo esse tipo de depoimento, já tão novas, tão pequenas. Foram de qual idade mais ou menos essas? Na faixa de 6 a 10 anos, né? Hoje elas já são rapazes, né? Que esse livro, né? Eu fui só a pessoa que organizou e estilizou as histórias, né? Algumas eu transformei em poesia, né? Assim, pegando a ideia delas. Mas assim, como é que essas crianças veem essas lendas, né? Porque elas estavam esquecidas.
com o evento das tecnologias muito bem-vindas, mas elas também fazem essa inserção, fazem a criança desviar um pouco a atenção do que é mais local, né? Então, até o contato com os mais velhos estava esquecido nas comunidades e nós proporcionamos esse resgate. Pedimos que eles ouvissem dos avós, né, das pessoas da comunidade, algumas histórias, eles estão contando. Tem uma de uma criança que foi passar de uma draga para outra na época do garimpo, e caiu no rio e desapareceu, nunca acharam o corpo. E a alusão que a criança faz é a seguinte: toda final de tarde ela aparece em forma de boto. De boto. A menina, porque os botos aparecem né, no final da tarde. Então, assim, é muito interessante fazer essas leituras e ver como é que uma criança faz uma releitura de uma história. Elas foram, sim, algumas contaram o romance, né? O romance do boto que chegou na festa de barco e se encantou por uma moça, mas há elementos novos, modernos inseridos ali. Tinha uma que dizia assim no final da história: a moça ficou tão emocionada, tão apaixonada pelo boto, que esqueceu até de pedir o celular dele. O celular dele era o número do celular para ela fazer o contato. Eu acho isso é um prato cheio para quem quer fazer pesquisa, né, com essa relação, né, do tradicional com o moderno e tal, e a criança já inserindo esse elemento ali. O boto já está informatizado, já tem celular. Até celular, WhatsApp e tal. E é interessante trabalhar com imaginário infantil, né? Muito bom. Poder trabalhar. Eu acho que para despertar a leitura, então, né, a criança é maravilhosa. Eu faço isso com meus netos. De vez em quando tiro eles da frente do celular, do computador, levo ali pro quintal. É importante, né? E estimulo, né, a imaginação deles. Estimula o raciocínio, estimula o pensamento, o criativo, o raciocínio, tudo, né? O pensamento crítico também, tudo, né? E para não menos importante, esse livro aqui, que é o Farinha Pouca, Meu Pirão Primeiro. Gente, esse livro aqui é maravilhoso, porque ele não só traz as receitas locais, como ele traz também alguns contos, as tiras, né? Os provérbios, isso. Que é da cultura ribeirinha. Que é da cultura, muito legal. Muito, né? E fala dos peixes, de tudo. E tem receitas, claro, né? E esse livro foi feito em conjunto, né? Com outros membros do grupo. Ele tem um grupo, né, de pesquisa e nós organizamos esse... Porque nós assim, armazenamos, né, muito material. Mais de 10 anos trabalhando em comunidade ribeirinha. Então temos muitas fotos, muitos vídeos gravados, né? Naquela época era fita cassete. Gravados, histórias. Eles contaram superstições, quais são as superstições deles, os provérbios. E a gente falou, vamos aproveitar isso, não vai dar para fazer um livro de cada. A gente veio dar um livro de receitas, né? Não é um livro de receita, é um livro de cultura ribeirinha, né? Porque ele mostra a variedade de peixes que nós temos e que são consumidos, peixes que as pessoas nem conhecem, como por exemplo bico de pato, que é um prato que eles comem muito, que eles chamam caldeirada de bico de pato. É uma espécie de bagre muito comum, principalmente lá onde era a Cachoeira do Teotônio, que agora está até alagada, né? E quando eu mostrei essa receita para pessoas de fora, elas queriam saber, nossa, quantos patos tem que matar para tirar o bico para fazer uma caldeirada? Não, bico de pato é o nome de um peixe, de um bagre, pouco consumido, tem pouco valor comercial, mas nas comunidades ribeirinhas é o que eles mais comem, né? Porque é um peixe que tem bastante. É interessante ver, porque se a gente for parar para contar, tem várias histórias, tem muita coisa, cada livro, cada conto, acho que cada realidade que a professora pode trazer pra gente é muito rico, né? E está agregado a questão da identidade local, aquilo que de fato é nosso, desde o ribeirinho. Eu sempre costumo falar do ribeirinho até o mais moderno, né? E é interessante isso, que as coisas nos dias de hoje, como a professora mesmo falou, se casam, né? Se misturam, né? A realidade do ribeirinho local, aquela coisa ali, rio, e o moderno, né? E nada melhor do que a gente conhecer a nossa história, conhecer de onde a gente veio, as coisas que são inerentes ao nosso povo, que faz parte do que a gente é. E é isso muito que o Boto quer poder trazer como identidade e valorização de identidade e pertença. Cada detalhe desse, assim, sabe? Claro que a gente não tem todo um tempo para fazer isso num vídeo só, teríamos que passar horas e horas, dias e dias contando várias coisas.
Mas hoje eu trouxe a professora Nay Gurgel, como eu já falei, que é a nossa inspiração inicial. Fico muito grata, professora, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Ela também tem esse trabalho de valorização através dos produtos, né? Com a baladeira, né? Eu acho muito legal a baladeira, que é também, como ela falou, um hobby, um sustento, tudo junto. Que ela também tem esse trabalho, então já sigam a baladeira também, gente. A professora tem esse trabalho com as roupas, com as blusas de Porto Velho. Levar Rondônia pro mundo, né? Levar a nossa Porto Velho pro mundo. E finalizando, eu queria pedir para a senhora dar uma mensagem para nós porto-velhenses nesse dia dos 107 anos de Porto Velho que nós vamos comemorar agora sábado, dia 2. O que você poderia levar para as novas gerações, né? Que estão aí à mercê de tanta tecnologia, tanta informação, tanta coisa ao mesmo tempo, mas às vezes o principal não tem, né? Às vezes é tipo, certas coisas pontuais que precisam ter, às vezes não tem, só é escasso, né? De informação, de algumas coisas. E aí eu queria que você desse essa mensagem final, pra gente fechar aqui o nosso momento, para todos os porto-velhenses que estão escutando a gente aí. Então, 107 anos, né, de Porto Velho significa um percurso que foi feito assim, num processo de colonização que não foi fácil, né? Mas que teve o Rio como cenário. Sempre eu acho assim, o Rio foi palco de tudo. Né? De você pegar desde o primeiro ciclo da borracha, né? Ou começando do primeiro ciclo do ouro lá com o Real Forte Príncipe da Beira, né? É o Rio que trouxe tudo isso, né? A cobiça das pessoas, o desenvolvimento. Então, assim, questões econômicas, questões se envolvem muito, estão muito relacionadas com questões culturais. Então, quando a gente fala em Rondônia, não tem como não separar Porto Velho e Guajará-Mirim do restante. Né? Isso é e verdade. a gente só entende isso quando estuda, quando sabe, quando busca informação sobre como foi feito o nosso processo, né, de colonização, de desenvolvimento, de formação, como é que esse estado se formou, né? Como é que Porto Velho surgiu, por que tem esse nome, né? Então, assim, são pequenas informações que as crianças poderiam ter acesso muito, muito antes, né? E é essa a minha preocupação com esses livros infantis, porque muitas vezes as pessoas só vão ter essa informação quando vão prestar um vestibular ou fazer um concurso. Porque agora não tem vestibular mais, né? É o Enem, e como ele é nacional, né? não entram né? Questões regionais. Sim. Então, muitas vezes as pessoas fazem uma faculdade, saem formadas, né? São doutoras e não sabem da história do município. Então, eu quero, né, para finalizar, dizer que é importante que toda pessoa que mora aqui, seja daqui ou não seja, mas que abrace a nossa causa e conheça a nossa história. A nossa história é muito rica, é muito interessante e explica muita coisa, né? Assim, nos faz entender essa diversidade que é a cultura de Porto Velho, né? E por que ela é diferente de Itacoa, de Paraná, de Vilhena. Né? Porque no processo de formação foram outros povos que vieram, né, para ajudar a construir e criar esses municípios. Então, assim, além de parabenizar, né, Porto Velho, desejar que as futuras gerações desenvolvam esse sentimento de pertencimento, que não seja só dos ribeirinhos, né, a quem a gente homenageia, mas que seja de todos, seja rondonienses ou rondonianos, né, como eu, né, que para cá vieram e se sentem, vamos dizer assim, daqui, da terra. Seja como minhoca, seja como boto, ou seja como qualquer um desses personagens lendários que a gente tanto cultua aqui na nossa região. Tá? Parabenizar e agradecer a você, Isabel. Desejar sucesso, né, na sua empreitada aí e você ajude a fazer esse trabalho, né, que teve um início despretensioso. E que cresceu tanto, eu fui impulsionada a fazer esse trabalho, assim, não foi assim, eu vou fazer e vou vender, não. A ideia começou com o dicionário, como você falou, e terminou com a BCzônia, que é um trabalho voltado para a escola, né? Mas a gente fez a pedido de professores para trabalhar na alfabetização, é a questão, né? Então, ele está tendo muita aceitação também nas escolas,
E, assim, sucesso para você. Obrigada, professora. Obrigada mesmo. E é isso, gente. Tchau. Obrigada, viu? Deus abençoe a todos. Ficou